Olá, você que chegou aqui no Mente Holística, que é um canal onde a gente fala de vida, a gente fala do nosso todo, né? Que é o corpo, mente, espírito. Hoje eu tô aqui com a Cris Magaldi, ela tá lá na Alemanha, é uma amiga que eu reencontrei, a gente teve, né, nossos caminhos cruzados agora por um tempinho atrás. E ela vai contar aqui pra gente a sua história, vai falar pra gente o que que ela buscou a vida inteira e o que que ela pode, né, contribuir, na verdade, com tudo isso que ela aprendeu, com quem se deparar com a vida dela, com quem fizer trocas com ela. Então é isso. Vamos lá. Olá, Cris, que prazer você ter aceito o Olá, convite. Embora você esteja longe, a gente sabe, né, que estamos aqui batendo esse papo como se estivesse na nossa sala, né? Então, verdade. muito prazer, seja bem-vindo ao canal. E aí é isso. Até vou pedir aqui agora, quem quiser e puder, né, compartilhar essa nossa conversa, se inscrever no canal, porque sempre tem alguma coisa aqui que pode contribuir com a vida de alguém que nos ouvir. Então é isso. Vamos lá, Cris? Tudo Vamos bem por embora. aí? Tudo ótimo. Então, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, né? Para mim é um grande prazer estar aqui com você. E também foi para mim um reencontro muito importante, né? Com você e com várias outras amigas de outras épocas. É, isso mesmo. Mas aí me conta, Cris, você está morando aí, né, fora, na Europa, já tem quanto tempo? O que que te fez, assim, essa vontade, né, de sair do Brasil? Só assim, brevemente, para as pessoas entenderem, né? Para o que tem, Uhum. que você encontrou por aí também? Vamos lá. É uma longa trajetória. Eu estou aqui há 32 anos, né? Eu vim para cá, para a Alemanha, em 91. E foi Hum, um momento assim, né, de muita mudança, inclusive no próprio país. O Muro de Berlim tinha acabado de cair, então eu cheguei aqui já nessa energia de mudança, né, de um processo muito importante que eu também estava vivendo interiormente e que hoje, para mim, são muito mais claros, né? Porque eu acho que conforme a gente vai buscando a espiritualidade, que foi uma coisa que eu sempre tive buscando alguma coisa que eu não sabia exatamente o que que era, até encontrar a luz e aí eu vi, ah, é isso, né? Eu acho que quanto mais consciência a gente adquire nessa busca, mais claras ficam as coisas, né? Que não existem coincidências, que existem sintonias e sincronicidades sim. e que a gente vai encontrando aquilo que a gente realmente busca, aquilo que a nossa alma necessita, de acordo com a nossa consciência. Então, quanto mais consciência espiritual, maturidade espiritual a gente vai adquirindo, mais a gente vai encontrando aquilo que a gente realmente necessita, que nem sempre é aquilo que a nossa mente gostaria É. ou pensa que a gente precisa, né? É, são aprendizados, né? Na verdade, com certeza, quando você saiu daqui, você encontrou isso que você falou, mas assim, né, as pessoas te trouxeram, as conexões que você teve aí também te trouxeram aprendizados com certeza especiais, tanto que você continua sendo essa buscadora, mas com certeza você já se encontrou muito, né, nessa trajetória da sua vida, né? Bastante. Eu era uma outra pessoa quando eu estava no Brasil. Eu acho que todo o paternalismo, né, que tanto que eu vivi na minha vida com a minha família, tanto quanto a forma como o Brasil tem uma coisa meio paternalista, meio de, né, onde as pessoas estão sempre pelo menos foi essa a minha vivência, um pouco mais na dependência do que na busca de como é que eu chego ao meu objetivo, né, por mim mesmo, sem terceirizar, né? Ah, é o governo, é o pai, é a mãe, é o chefe. Então, aqui na Alemanha quer dizer, eu não planejei vir para cá, acabou que sucedeu assim. Eu conheci na época um rapaz alemão, ele tentou vir no Brasil, ele era estudante, não deu certo, acabou que a gente decidiu vir para cá, né? E já nos separamos há muito tempo, mas a Alemanha foi para mim um aprendizado no sentido de autonomia, de você, se você quer alcançar alguma coisa, você tem que ir à busca dessa coisa que você está desejando, que você, né, crê que você deseja.
Então, nesse ponto, eu amadureci muito. Eu, com 27 anos, que era a idade que eu tinha, eu era muito imatura nesse sentido, né? Sempre terceirizava muito. É o outro que vai resolver para mim, que eu não posso, que eu não, né, não Aham. tenho a capacidade, não tenho a força. Então, eu acho que esse foi um grande aprendizado que eu tive aqui na Alemanha, porque é um país que realmente, nesse sentido, é duro, né? As pessoas É. é, dizem que os europeus são frios. Não é que eles sejam frios, eles são mais racionais, eles são mais diretos, eles são mais. Os do norte, né? Para cima, são mais buscadores mesmo daquilo que eles querem, sabendo que eles têm essa responsabilidade. Então, isso para mim foi assim descobrir um mundo novo dentro de mim, né? Uhum. Que obviamente sempre se, mas eu descobri essa força dentro de mim, descobri, né, que eu era capaz, que eu podia realizar coisas e que tudo dependia de mim. É, isso aí realmente, né? A gente entende que os países da Europa, eles são isso que você falou, mais pessoas mais maduras, porque também tem o tempo, né, e as experiências que todos aí já passaram, né? Muitas guerras, muitas, É, quer dizer, tantas buscas, né, no sentido de organização, que o país, o Brasil, eu falo que é um país jovem, né? é. Então, que realmente ainda tem muita coisa nessa trajetória que não passou por experiências. E Exatamente. talvez, né, se for inteligente, aprende com a experiência do outro, não precisa passar, né, por guerras, por tantos Exato, desastres, né, da natureza, enfim. Mas exato. é isso, eu entendo que se você buscou esse país, com certeza, esse lado aí, né, com certeza o seu eu tinha algo muito a aprender aí, né? E que bom que Sim. você, hoje a gente está aqui conversando, porque, né, na verdade, é isso, a gente entende que você tem já muito a passar para as pessoas com a sua experiência aí, né? E aí você está trabalhando com o que hoje aí, Cris? Então, eu antes, porque eu tenho um hiato aí, né, entre esses 32 anos, eu passei 10 anos na Espanha. Antes de ir para a Espanha, eu fiz uma formação aqui e que me dá o direito de trabalhar com terapias holísticas. Ah, sim. Então, isso é uma prova que você tem que fazer perante um órgão de saúde pública. E eu fiz isso em 2011. Criei um método com dança e movimento e com os arquétipos, principalmente do tarô, que eu tive um mestre fantástico, que foi o Raio Banshaf, que foi um grande, que eles chamam aqui de o Papa do tarô na Alemanha. Ele faleceu, infelizmente, já há alguns anos. Uhum. E foi com ele que eu ouvi pela primeira vez falar de Jung, sabe? Ter toda essa. Desmistificar muito aquilo que hoje o tarô, né, é tido como, né, jogo de pura adivinhação do que é que está passando com a outra pessoa, se vai voltar o marido, se vai voltar, Sim. entende? Bastante banalizado. E ele era uma pessoa que buscou, ele tem um livro fantástico que se chama a- O Caminho do Herói, eu não sei como foi traduzido para o português, onde ele fala dos arcanos maiores, comparando dentro da mitologia egípcia, da mitologia grega, da mitologia romana, falando de contos de fada, Ai, falando que muito legal. da psicologia de Jung, muito legal. Então, eu tenho essa base, né? E eu, quando comecei a trabalhar com dança, eu comecei a trabalhar com os arquétipos também. E criei a arquedança, que é você dançar os arquétipos para descobrir que faceta desse arquétipo nesse momento está, né, tá querendo te mostrar alguma coisa, que você está precisando ensinar, aprender alguma coisa com ela. E foi juntando, é como um mosaico, né? Sim. Quando eu conheci a Lu, eu comecei a ver muitos paralelos sobre aquilo que ela ensina e com esses arquétipos do tarô também, quando ela falou.
né, dos serafins que não têm consciência na luz e que né, a gente desce para fazer toda essa experiência aqui na Terra para Sim, ter consciência da individuação e tudo mais. Então é muito, se a gente for, né, colocar um paralelo dentro de todas essas coisas, a gente vai ver que tudo converge para o mesmo ponto. com E a certeza. gente pode descobrir muita coisa sobre nós mesmos, porque é isso que importa no final das contas, né? É isso que eu faço também ainda, buscando aquilo que eu sou, cada vez me aproximando mais daquilo que eu sou e não ter uma projeção equivocada da pessoa que eu sou, né? Cada vez ter mais consciência sobre as suas sombras, né? Sim, Acolher ao invés de varrer para baixo do tapete é. e E assim a gente vai caminhando. Então, eu trabalho com isso, né? Não estou trabalhando assim 100% do meu tempo ainda, até porque eu tive uma mudança de país há 3 anos atrás. Eu fui para. Há 3 anos atrás eu voltei para a Alemanha, mas em 2011 eu fui para a Espanha, passei 10 anos na Espanha, também numa busca de voltar para perto do mar, que eu achava que para mim era muito importante. Ah, sim. E quando eu cheguei lá, nesses 10 anos, eu descobri que eu estava do lado do rio, que eu amo, que eu chamo que é meu irmão Reno, né? E que realmente, para mim, para o meu desenvolvimento, o Reno era bem mais importante do que o mar, pelo menos nesse momento que eu estava vivendo. E voltei para cá, justamente para a cidade onde eu vivia antes, que é do lado do Reno. Estou mudando agora para morar realmente do lado do rio. Ah, que legal. E, e tudo isso foi uma mudança de sintonia mesmo que eu tive quando nós fizemos a peregrinação iniciática, né? Sim. Então, o que eu estou fazendo agora, eu tô fazendo limpeza de chakra profunda, estou oferecendo esse trabalho com a ideia de voltar também a trabalhar com a dança, que eu acho que a dança já é, né, já mexe com muita coisa sua, com o seu inconsciente, já de uma forma bastante efetiva e dribla bastante a nossa mente, né? Na hora que a Sim. gente está dançando, nosso corpo está buscando aquilo É uma que ele. entrega, né? A dança eu vejo como uma entrega, aquilo que você expressa na alma, ela vem para a parte física, né, em forma de movimentos. Eu vejo que realmente é uma coisa bem bacana. E assim, até também para esses momentos que a gente tem vivido no planeta, nas nossas vidas, né, tão bem desafiadores. Então, eu entendo que é isso. Acho que essa parte aí realmente é importante, você pegar firme, né? Porque a dança é isso, ela expressa mesmo movimentos da alma, né? Ô Cris, E a então, gente e aí precisa. esses atendimentos que você faz, como que é aí? Porque, lógico, nesse formato não tem como ser online, né? Nessa Não tem como limpeza ser de online. chakra, e nem a dança não tem como ser online, porque a dança é uma Hum, coisa que poderia ser expressa aí por você e quem está de cá, poderia repetir nos movimentos e tal, né? De repente também. Olha, não porque não é uma dança de repetição de movimento, é uma dança de busca do seu próprio movimento. Mas o que eu ofereço que pode ser feito online são aulas de tarô, dentro dessa linha que eu te falei, né? É uma Uhum. busca realmente de entender o que o tarô te transmite dentro da linha arquetípica. Ou Ah, seja, tá. é você entender porque dentro dos arcanos maiores, ali está a trajetória da humanidade, a trajetória do humano. Você pode ver como a nossa vida terrena, que a gente nasce inocente, a gente passa pelos nossos pais celestiais, pelos pais terrenais, a gente faz um aprendizado, o 5 já seria o primeiro contato com o externo, que é quando a gente vai para a escola. A gente pode ler de várias formas, né? Até a gente encontrar o nosso caminho espiritual, que é a segunda etapa, né, que é quando o tarô deixa de ter um dígito para ter dois, e aí seria a busca interna, porque primeiro a gente está para fora, a gente está aprendendo o que, que o mundo tem para ensinar para a gente, mas tudo muito para fora, né? E de repente a gente começa a fazer
um caminho mais interior, que é a segunda parte da nossa vida mesmo aqui na Terra. A gente também pode ler dessa forma que eu te falei, né? Nós éramos serafins, nós éramos, né, esses seres de luz, os zumbis da luz, como fala a Lu, né? E de Aham. repente a gente vai descendo e faz aqui, se transforma aqui num ser material para fazer essa experiência dentro da Terra, para poder voltar para a luz, mas com consciência, Sim. né? Então, no tarô também existe o louco, que é a primeira carta, que é o zero, e ele termina todo esse ciclo como 22. Ele continua com a mesma pureza que ele tinha antes, mas não com ingenuidade. Então, ele Hum. fez todo esse trajeto, ele aprendeu várias coisas e chegou no outro lado, como ele mesmo, mas com toda essa bagagem que ele não tinha a princípio. Então, tudo. Você está entendendo o que eu Sim, estou sim. É te falando? Então, maravilhoso, né? tem várias leituras, né? E eu gosto de transmitir conhecimento, que as pessoas entendam as coisas como eu entendo, para também dar liberdade para as pessoas buscarem o seu próprio caminho, independente de mim, né? Eu não gosto da questão da dependência, eu já vivi muito isso, assim. Aham. Eu E então, quando eu dou as ferramentas, quando eu ensino as ferramentas, eu acho que é o momento da pessoa pegar aquela ferramenta e aplicar na vida dela, né? Não ficar dependendo de eu fazer leitura disso, daquilo, né? Realmente ter uma ferramenta para trabalhar. Então, para mim, o tarô é uma ferramenta que eu mais conheço, a que eu mais, né, tenho já muitos anos. Eu comecei a estudar assim a nível sério mesmo em 2003, quer dizer, já tem 20 anos. Uhum. E eu gosto muito, quando não dá para fazer nada presencial, eu acho que isso daí é fundamental, até porque a dança passa por esses arquétipos, né? Existem vários outros arquétipos, mas eu gosto de trabalhar com esses porque eu me identifico muito, né? E Uhum. Uhum. quanto mais profundamente a gente conhece as coisas, melhor a gente consegue passar. Com certeza. É isso. O que eu falo é que as pessoas que eu converso, e aqui está sendo um exemplo isso, que são, se aprofundam realmente, são estudiosas daquilo que estão falando, né? E é isso, que Hum. muito, muito bacana mesmo. Ô Cris, então, e aí o pessoal que te procura aí, a maioria já são daí, né, mesmo, da Alemanha, porque já tem muitos anos que você está por aí, né? Você tem, ou tem brasileiros aí, como que é? Você tem contato com... É interessante porque assim, a maioria são brasileiros, né? Existe, existem alemães que também se interessam por por esse caminho, né? Sim, Mas é diferente. O brasileiro ele se lança logo, o alemão ele questiona muito, né? Então você tem que fazer um trabalho anterior sim. de explicar, né? As coisas de uma forma bem diferente do que um brasileiro que já, né, você tem que explicar tudo. É tudo muito mental, né? Eu admiro muito o alemão até por causa disso, até porque isso é uma coisa que faltava em mim Ah, e que eu sim, aprendi aqui, né? Mas às vezes não é nem melhor nem pior, é simplesmente diferente, né? Porque eles sim, vêm de uma outra cultura, eles vêm de uma outra história, aquilo como você falou também, já tem, né, a Europa é muito é, velha, né? Já passou é, por muitas coisas que nós não passamos. é, E agora também a gente está vivendo aqui um momento bem difícil, né? Porque a gente está aqui na porta da guerra, é isso. né? Embora não esteja em território alemão, está bem mais próximo, então a gente nota, né, que está tudo muito diferente, a gente está passando por um momento de inflação, então as coisas não estão assim, esse mar de rosas, né, para você. E eu acho que justamente nesses momentos que a gente tem que esclarecer É, que é o momento justamente de, né, de ir para dentro. Outro dia eu tive não chegou a ser uma discussão, mas foi uma conversa onde no final eu tive que parar um pouco a pessoa que estava. Eu tinha acabado de fazer uma limpeza de chácara numa menina, o marido dela chegou
para Aham. buscá-la, e sentou aqui, começou a falar sobre isso e aquilo que era ruim, e aquilo que era. E eu já estava um pouco incomodada, porque era um momento totalmente errado de estar falando disso. Exato. E eu então falei, olha, o espiritualista não é aquele que enfia a cabeça na areia e diz que está tudo bem, que está tudo maravilhoso, vamos continuar na espiritualidade, não é isso. Agora vamos entender que a espiritualidade tem uma força muito grande, te dá uma força muito grande, que nós somos seres espirituais, que a gente simplesmente está entregando essa força, que a gente acha que a espiritualidade não é nada, que a oração não faz nada, então a gente não pode fazer nada. Então onde é que a gente está? No vitimismo, a gente está na dependência, porque os outros estão fazendo. Eu não estou fazendo nada. Eu falei, olha, todos nós, sem exceção, somos responsáveis por o que está acontecendo no mundo. Sim. Todos nós, cada um de nós. Então, o que a gente tem que fazer é entender que é o momento de se voltar para a espiritualidade, para buscar onde é que está essa força dentro de mim, porque nós temos muita força. Só Exato. que isso aí foi tão banalizado que eu acho que hoje em dia as pessoas acham que você ser espiritualista, você, né, tá achando que está sempre tudo ótimo, está tudo bem. Não, vamos orar, não é isso. Vamos orar sim, mas orar com consciência da força que a oração tem, da força que cada um tem dentro de nós, e assim como a gente, né, criou essa destruição externa, a É. gente pode criar uma coisa muito melhor, um mundo muito melhor. Mesmo Sim. que a gente não veja, né? Mas deixar aqui a nossa sementinha. E aí ele foi parando, foi ficando quietinho. Aí ele falou assim: você tem razão. Eu acho que ele saiu daqui talvez pensando da mesma forma, mas eu plantei essa sementinha ali naquele momento, eu não queria entrar nesse corredor energético, né? De Sim. nós não podemos fazer nada, o mundo está como está, porque os outros. Não era por aí, eu não queria deixar as coisas assim. Então, isso, por exemplo, foi uma coisa que eu mudei muito, né? Eu acho que num outro momento qualquer eu teria ficado com esse incômodo ali dentro de mim, Sim. ruminando ali dentro, não teria falado nada, e agora eu já me exponho, né? Eu não Sim. tenho mais o medo de me expor e de colocar as coisas como eu realmente sinto, penso, vivencio. A Uhum. palavra vivenciar, para mim, tomou um sentido muito concreto, Sim. porque a princípio era assim, como assim vivencie? Mas é isso, se a gente não vivencia, fica tudo muito teórico. Exato. Enquanto eu estava, né, vendo as aulas da Lu e não praticando a limpeza de chakra profunda, para mim era muito teórico. Quando eu comecei a vivenciar e ver como os pacientes tinham mudanças nas próprias vidas, passavam por processos, aí você começa a vivenciar. A mesma coisa com a arquedança, né? Foi um Hum. processo que eu vivenciei, que eu vi pessoas que passaram por mim vivenciar, e, e é isso, né? Senão a gente é um grande teórico, Exato. mas não, a teoria sozinha não leva a lugar nenhum. É como diz a Lu, né? Tem só aquela sopa de letrinhas que você vai Sopa de ali. letrinha. Sopa de letrinhas. Você lê um monte e de repente só isso, você, né? Não fez nada com aquilo, né? É isso, é Exatamente. muito legal. E assim, você, tudo isso, esse amadurecimento, isso, você, assim, a que você atribui? A sua busca mesmo, porque como você disse, desde sempre você busca, né? Assim, você quis fazer algo diferente e tal, ou são alguns encontros que você teve, né? Por exemplo, com pessoas, com, assim, o que é que você atribui isso? Eu acho que uma coisa não está separada da outra, né? Eu Hum. acho que a busca te leva a encontrar, né? Seja o que for. Se a gente está buscando, eu passei depois quando a luz surgiu para mim, foi na época da pandemia. Eu estava na Espanha e eu perdi eu dava aula de alemão em empresas. E Hum. aí fechou tudo, eu fiquei sem trabalho de um dia para o outro. E foi ali que eu conheci a Lu. Foi ali que eu comecei e o que me chamou a atenção foi a astrosofia,
porque há 20 e tantos anos atrás eu tinha lido um livro de um psicólogo alemão, que inclusive ela fala nesse rapaz, ele também já é falecido, Torvald Detlefsen, é um nome bem complicado, que Hum, ele escreveu esse livro, Doença como Caminho, tem, hum, tem uns livros desse, eu não sei exatamente o título. E, e na bibliografia, primeiro, esse livro realmente transformou bastante a minha vida. A partir desse livro, eu resolvi ser vegetariana, não porque ele dissesse dentro do sim. livro, mas por uma questão de consciência que ele fala ali, e eu vi coerência. E ele, no final do livro, ele dava uma bibliografia, e um dos livros era Astrosofia, que na época eu comprei o livro, eu abri o livro, eu não entendi nada, eu fechei o livro e ele está ali até hoje, Uhum, fechado. Quando apareceu com a Astrosofia, por isso que uma coisa encadena a outra, né? sim. Me chamou a atenção. Eu falei, nossa, uma brasileira que vai dar aula de astrosofia, eu quero entender o que eu não entendi. Então, eu acho que quando a gente está na busca, a gente acaba encontrando, né? Sim. Às vezes a gente encontra coisas que a gente não era por aí. Depois de ter conhecido a Lu, eu também me afastei, tive várias dúvidas em relação ao trabalho dela, passei por um monte de coisas, gastei dinheiro, joguei dinheiro por fora e descobri que não era nada daquilo. Quando eu retornei para a Lu, eu retornei com uma certeza muito grande de que esse era o caminho que eu estava buscando. Às vezes está na nossa frente e a gente duvida, né? É, Mas é bom também, né? Porque também o questionamento eu acho que é muito importante. sim. É mesmo. É muito importante, porque é a partir do questionamento que a gente sabe, né, quem a gente é, onde a gente está, o que que a gente quer. É isso mesmo. E a maioria Isso, das pessoas querem as respostas prontas, né, Cris? Elas não, imediatamente. assim, é o que eu falo. Às vezes, assim, uma conversa como essa nossa pode despertar alguém para que falar assim, eu preciso eu querer, eu buscar, eu Isso. entender o meu caminho, se onde eu estou é isso mesmo, se não é por Uhum. aqui, se é por ali, né? Então, é isso, é realmente ficar atento, a gente, esse vigiar mesmo, né? Daquilo Isso. que eu estou fazendo está me fazendo bem. Vou, por exemplo, você ficar quantos anos, né, fora, quer dizer, entender que é isso mesmo, eu estou aqui porque o meu eu me trouxe até aqui, quer dizer, as minhas buscas, mas enfim, é isso, realmente, é o questionar-se, né? É. E é isso mesmo, a gente se encontra, né, encontra com pessoas, tem as conexões, e eu vejo que sempre todos, cada um tem algo a ensinar, né? Algo a aprender e algo a ensinar. Sempre, Então, sempre. é, é isso mesmo. E você tem filho, né? Você tem filhos, que filho que Tenho nasceu aí. 2 filhos, tenho até neto já. Ah, que legal. E todos daí, da Alemanha. A minha filha nasceu no Brasil, mas ela vive aqui, né? Ela veio comigo. Ela tem 2 filhos, o mais velho, tudo de março, é tudo água. Ela e Ah, os 2 filhos. O mais velho tem 5 anos, o menorzinho tem 1 ano e meio. E meu filho é solteiro ainda. Ele sim, que o pai dele é alemão, ele nasceu aqui. Ele está com 27 anos. E os dois, né, graças a Deus, encontraram o caminho deles. E, né, tanto minha filha trabalha com musicais e o meu filho trabalha com redes sociais. Ele faz as redes sociais das empresas, né? Ele é de junho. que legal. Então, é isso, né? Tanto é isso, os caminhos, né? A gente sai de um lugar, vai para outro, reencontra, constrói, né? É muito legal mesmo. E aí, assim, você tem algo a dizer para as pessoas que nos ouvirem em relação, sei lá, alguma vivência, alguma experiência sua, é, enfim, acrescentar alguma coisa? Eu posso dizer que os caminhos, eles não são, isso que você acabou de falar, né? Eles não são prontos, senão não seriam nossos caminhos, né? A gente não está aqui para seguir nem ser igual a ninguém. A gente está aqui para buscar aquilo que a gente
veio para fazer aqui. E a minha busca, acho que sempre foi muito, até na época que era inconsciente essa busca, que eu não sabia exatamente o que que eu estava buscando, sempre foi nesse sentido, né? Eu estou aqui para fazer aquilo que eu vim, com aquilo que eu vim colaborar nessa encarnação, nessa vida, né? E Aham. não é à toa que nós estamos hoje aqui com o mundo da forma que está, né? Eu acho que a gente tem o compromisso conosco mesmos para realizar esse caminho, porque a gente veio para isso, a gente chega aqui, esquece, e quer encontrar tudo pronto, quer que tudo seja muito fácil, muito imediato, e os caminhos imediatos, eu passei por eles e ditos imediatos, eles não levam a lugar nenhum, né? É tudo muita fumaça. Com certeza. É isso Pois mesmo. é. E aí, assim, na verdade, né, a gente, nosso papo, assim, eu acho que foi bem, como fala, assim, completo, né, no sentido do que você faz, o que você entende, que na verdade você é uma filósofa, né, uma espiritualista, uma buscadora, e aí eu brinco, ainda falo uma encontradora, porque a gente encontra também, né, já muitas respostas, e é isso, a gente entende que falar com pessoas, né, que maduras, que já se encontraram, é sensacional, mas com certeza eu aprendi aqui também um pouco com você, é isso mesmo, a gente aprende. E eu quero agradecer esse tempo seu, essa presença, né, aqui comigo. E vamos Eu nos que agradeço. encontrando, né, por aí, pelos caminhos, né, que a gente vai percorrendo ainda, com certeza. Com certeza, né? E é isso, Cris. Que bom ter falado aqui com você, viu? Fique Muito bem obrigada. e a gente se encontra, né? Por aí, Com certeza. né? Então tá, Muito obrigada, viu? eu que Até uma agradeço. próxima. Até uma próxima.